Jesus fala aqui que para darmos frutos é necessário que a gente venha estar nele. E para que a gente venha estar nele, a gente vamos ser podados por ele, para que a gente venha dar mais fruto. Porque uma árvore, quando plantamos ela, quando ela cresce, ela chega a hora que ela começa a ter umas galhas assim, né, espalhadas. Então, para ela que ela venha ser bonita, toda linda, então a gente vai lá e poda, não é assim? E aí começa a dar os frutos, não é assim que acontece? O pomar, né? Assim a gente teve a árvore aqui, a gente via isso. Corta, dá uma podadinha para que venha ser renovada as galhas e dê bons frutos, não é assim? Não é diferente da nossa vida. Não é diferente quando estamos em Jesus. Não é diferente quando temos a vara agarrada nele, porque Jesus é a videira. O que é a videira? Ele é a ramificação, ele é a raiz, né? Nós somos os galhos, somos a ramificação de Jesus. Então essa ramificação, quando estamos nele, daremos bons frutos. Ele diz na palavra dele, se não der bom fruto, o que ele faz? Ele limpa, corta a nossa folha. Então, que a gente venha a ser o fruto verdadeiro de Jesus. Que a gente venha assim ser, quando for necessário, seremos podados. Mas isso é necessário para que a gente venha dar o melhor fruto de Jesus Cristo. Está entendendo, Jesus? Então, e mais ainda ele fala, porque a leitura não cheguei lá não. Ele diz que não somos mais servos, que somos amigos dele. Olha a importância disso. Porque tudo quanto queremos, tudo quanto pedimos, a ele será feito. Porque estamos nele. Quem é ele? O Senhor Jesus. Então, a importância é quando a gente servimos a Cristo, a importância é quando estamos nele, a importância é quando verdadeiramente somos fiéis a ele, temos o melhor fruto a colher. Temos o melhor fruto a ter para a nossa vida. O galardão do Senhor, a abundância, a melhor espiritualidade, tudo nisso está em Jesus Cristo. Então, assim, sim, é necessário que a gente venha estar enraizado nele. E como é que podemos, né, estar ali em Jesus Cristo? Como é que podemos ser essa vara ligada a ele? Quando obedecemos à vontade dele. Quando nos inclinamos à vontade do Senhor. Quando nos fazemos a vontade dele. E aí, hoje, o mundo, né, do jeito que está as coisas, assim, tudo leva a crer, tudo leva a gente perceber, a descredencializar o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo leva a crer que tudo que estamos aqui aprendendo na palavra é só mais uma palavra, mais uma verdade, porque o poder de Deus é real. O sobrenatural do Senhor é real. O poder do Senhor é real em nossas vidas. A gente pode sim colocar a nossa fé em ação, a gente pode sim presenciar o sobrenatural de Deus em nossas vidas, mas para que isso aconteça é necessário que a gente venha estar ligado nele. A vara simplesmente que a gente venha estar ligado no Senhor, que a gente venha estar conectado com Deus. Nada mais do que isso. É simples, é simples. No dia a dia, na correria, talvez não seja fácil. A gente, por muitas das vezes, passa despercebido, né? Uma coisa ou outra, a gente até esquece que a gente tem esse poder, a gente até esquece que a gente pode viver o sobrenatural, mas Deus, ele é fiel na nossa vida, ele está ali o tempo todo, ele pode sim mover o sobrenatural, porque ele ainda fala que o que pedimos será feito apenas se cremos nele. A gente não precisa crer em nenhuma estátua, a gente não precisa crer, sabe, em nenhuma coisa mágica, não. A gente só precisa crer em Deus, porque ele é poderoso, ele faz milagre, ele faz o sobrenatural, ele cura, ele liberta, ele manifesta o poder dele em nossas vidas, né? Simplesmente só falta a gente crer nele. Quando a gente cremos no Senhor, sim, podemos estar aperfeiçoando a nossa fé, podemos a cada dia ter mais discernimento espiritual para entender, né, as coisas aqui mudando, porque muitas das vezes não é fácil
Muitas das vezes a gente passa por situações que a gente pode até achar, pode até pensar por um momento em que Deus não está ali conosco. Mas até as coisas ruins é necessária para que a gente venha entender o mover de Deus na nossa vida. Porque Deus fala na palavra que por Ele e para Ele são todas as coisas. E tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então assim, é tudo. Não é excluso nada. É tudo. Às vezes até um dia ruim que a gente teve, não sabe por que foi um dia ali amarrado. Mas de repente Deus está até nos dando livramento, a gente não sabe. A gente só vai entender depois. Né? Um ônibus que atrasou, sei lá, quantas vezes a gente, às vezes até marido até fala isso, pode ser um livramento, mas assim, no dia a dia, para entender isso, assim, realmente a gente tem que estar blindado mesmo pelo poder de Deus, a gente tem que estar realmente ter o discernimento 24 horas e viver Jesus 24 horas na nossa vida. Eu falo que viver Deus hoje é um estilo de vida, não é só uma questão de eu vou para a igreja e vou ouvir a palavra e pronto. Não. É ouvir a palavra, meditar na palavra e praticar a palavra. Porque se a gente pratica a palavra, a gente vai sim colher os melhores frutos do Senhor em nossas vidas. Se a gente colocar em ação, a gente vai viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. E assim, para isso, é necessário sim que a gente venha de vez em quando ser podado pelo próprio Deus. É necessário que de vez em quando a gente, o próprio Jesus vinha lá cortar umas varinhas, umas galinhas que estão saindo. Para quê? Para que dê frutos e mais frutos. Então, assim, isso a gente vê até na árvore. Ele usou aqui a videira como ilustração, que ele é a videira e nós somos a varas. E isso acontece se a gente passar a perceber um pé de árvore, exatamente isso que acontece. Quando podamos aquela árvore, quando tiramos aquele galho ruim, ele aí começa a brotar o melhor galho, começa a dar o melhor fruto, né? Começa ali realmente a nascer uma vida. E na nossa vida não é diferente quando estamos de Jesus. Quando ele poda, às vezes a gente não quer ser podado por Jesus. Às vezes a gente não quer, ser chamado por atenção pelo próprio Deus. Mas é necessário. Deus sabe de todas as coisas. Se ele disser um não, amém, glória a Deus. Se ele disser um sim, amém, glória a Deus também. Se ele vier cortar ali uma galha que de repente a gente não quer que corte, amém, glória a Deus, Senhor, eu sei que isso é para o meu bem. Porque realmente, de fato, tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Então, lá na frente, vai entender por que o Senhor cortou ali aquela vara. E ali vai estar dando o melhor fruto. Seja no comércio, seja na escola, seja no nosso trabalho, no nosso dia a dia, seja com as pessoas que convivem ao nosso redor. De repente, sai uma pessoa de nossa vida que a gente nem esperava que saísse. Mas lá na frente, a gente vai até entender por quê. Deus permitiu que aquela pessoa saísse. Deus não tirou, mas Ele permitiu que aquela pessoa saísse. Aí, lá na frente, você vai, de repente, até descobrir que aquela pessoa não era uma boa companhia. Né? Então, assim, poxa, Senhor, obrigada por esse livramento. E aqui, ainda mais, diz no texto que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E isso, de fato, não está acontecendo assim. Até na igreja. Muitos membros congregam, poucos se falam, poucos dão a paz do Senhor, mas a gente não tem que estar muito se apegando a isso não, a gente tem que estar se apegando mesmo à palavra do Senhor. O nosso foco é Jesus Cristo, né? A gente não pode deixar se perder porque o irmão não deu a paz do Senhor, ou a irmã não falou comigo, meu Deus, aí fica... Glória a Deus, né? E vamos ouvir a palavra que é o que mais importa. Amém? Então, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. E de fato, sem o Senhor Jesus a gente não pode fazer nada. Jesus, ele está em mim, Jesus, ele está em você. Jesus, ele nos proporciona viver isso, viver o melhor fruto que é dele. O melhor fruto vem dele, não vem, sabe, não vem do
o melhor fruto, a melhor colheita vem dele, porque ele sabe de todas as coisas. E ele diz bem isso, eu sou a videira, vós as varas, que está em mim e eu nele, este dará muito fruto. Então assim, como é que podemos dar o melhor fruto? Quando estamos em Jesus Cristo. É simples assim. Quando obedecemos à vontade dele. Eu quero dar o melhor fruto. Amém? Amém. Quer dar o melhor fruto? Quero. Então a gente tem que estar nele. A gente tem que viver para ele. A gente tem que estar buscando a ele. Para que esse melhor fruto venha em nossa vida. Em nome de Jesus. E aí, se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Ou seja, exatamente assim, quando a gente vê uma vara que está ali se apodrecendo, purificando, de fato a gente pega ela e corta ela fora e queima. É assim que a gente faz? Não é diferente de Jesus para com a nossa vida. Se Jesus está vendo a pessoa que realmente não agrada a ele e ele sabe que a pessoa não está ali, não está obedecendo, não está se sujeitando a ele, ele simplesmente corta ela fora. Jesus, muitas pessoas acham que Jesus é menino, Jesus não é menino, Deus não é menino, Deus sabe exatamente. A gente pode até enganar o ser humano, mas a Deus a gente não engana. A gente pode até pensar que as pessoas não estão vendo o que a gente está fazendo, o que está oculto, mas Deus sabe exatamente o que a gente está fazendo, o que está oculto, o que não está oculto. Então, assim, se ele pega aquela pessoa e lança fora aquela vara, cortou lança fora, ele está dizendo que vai para o mato fogo ardente, assim vai ser. Isso são promessas para acontecer naquele grande dia. O Senhor, ele vai exatamente separar o joio do trigo. Naquele grande dia, isso aqui é para a nossa salvação, que a gente tem que estar cada dia mais unido, ali realmente agarrado no Senhor Jesus, que a gente venha estar cada dia mais servindo ao Senhor, porque isso vai ser de extrema importância para a nossa salvação. As pessoas estão brincando de ser crente, as pessoas nem muito estão levando a palavra a sério, as pessoas não estão colocando em prática o que está sendo dito na palavra, as pessoas desdenham uns dos outros, as pessoas começam a julgar um ao outro, as pessoas começam a não falar com o outro, as pessoas não amam ao próximo como Jesus nos amou. E Jesus deixa bem claro que devemos amar um ao outro, como a nós mesmos. Isso, assim, de extrema importância. O tratar bem, o falar, o acolher, faz parte da gente, faz parte do Senhor Jesus. E isso, a gente como cristão, a gente tem que ter isso. A gente tem que sim falar com as pessoas, a gente sim tem que ajudar, atender nas suas necessidades, como podemos fazer. Né, quando está no nosso alcance, sim, por que não fazer? Porque se a gente estivesse no lugar daquela pessoa, a gente pedisse ajuda, a gente também queria ser. Com certeza a gente gosta de ser atendido. E por que também não ajudar quando podemos? Quando a gente não pode, Deus sabe. Mas quando a gente pode fazer e a gente não ajuda, Deus também está vendo. Sabe? Deus ali está vendo as nossas... Ele sabe das nossas limitações. E aí, o que acontece? Jesus fala que a mão direita não veja o que a mão esquerda faz. Porque ele sabe. E assim, tudo que plantamos, tudo que plantamos, assim, colheremos. E mais ainda, se damos, se ajudamos uma pessoa de bom grado, a gente não deve esperar nada dos homens, mas assim, o grande prêmio vem realmente de Deus. Ele que vai nos abençoar, ele está vendo ali o que nós estamos fazendo pelo aquele irmão, ou não. Ou deixamos de fazer quando também podemos fazer. Então assim, que a gente venha se colocar realmente no lugar do outro, a cada dia mais, porque é importante a gente se colocar, fazer realmente a vontade do Pai, pensar assim, se Jesus estivesse aqui, o que Jesus fazia? Jesus com certeza ia ajudar, porque quando Jesus esteve aqui na terra, ele realmente, ele se doou para as pessoas. E isso é você, mas eu não sou Jesus, mas assim, quando a gente dá a nossa vida ao Senhor, quando a gente desce as águas e sobe nova criatura, estamos dizendo assim que a gente pode fazer, ele até fala que podemos fazer tal coisa, até mais que ele, mais obras, mais, como ele ou até mais. Ele mesmo fala na palavra. Então se a gente
começar a observar aquilo que Jesus fez, a gente sim pode fazer as obras deles até maiores do que aqui na terra, porque ele diz isso, que podemos fazer maiores obras do que ele. Maiores obras, e a maior obra não é só simplesmente o dar o dízimo, a maior obra não é só simplesmente, não, é a gente se dedicar às pessoas. Porque de fato Jesus ele veio e se dedicou às pessoas. E Deus sabe, Deus também é amor e Deus também é justo. Ele sabe exatamente o que estamos fazendo e o que não estamos fazendo. Na Bíblia, na própria Bíblia, tem exemplo das pessoas que foram lançadas e cortadas fora. A exemplo, Sansão. Sansão, ele veio com o propósito de fazer o quê? Libertar o povo, libertar Israel. Sansão foi o homem mais forte, ele tinha força nos seus cabelos. A partir do momento quando ele se entregou ali a Dalila, porque ela tentou ele tantas vezes que ele disse ali a ela qual era o segredo, que as forças dele estavam nas tranças, no cabelo. O que foi que Dalila fez? Pegou as pessoas e cortou o cabelo dele. Como é que ficou Sansão? Sem forças e ficou cego. E o Espírito de Deus saiu dele. E a partir do momento que você conta o segredo que não era para ser contado, você quebrou a aliança com o Senhor. Quando a gente quebra a aliança com o Senhor simplesmente ele sai. Sai. E ali começa a agir realmente aquilo que tem que agir, que é a vontade do inimigo. Outra pessoa, Saul, foi escolhido para ser o rei de Israel. Até um momento ele obedecer a Deus. Quando ele começou a fazer a vontade dele, o que foi que o próprio Deus fez? Saiu de cena. O Espírito do Senhor saiu dele. O que foi que aconteceu com Saul? Morreu. Perdeu as guerras. A vida dele passou a ser um desastre. Começou até a ter depressão. Começou a ouvir a voz do inimigo. Começou a ouvir coisas que não eram do poder de Deus. E ele se deu muito mal. Outra pessoa, Davi. Davi, ele se atentou ali pela presença de Betseba, mas ele foi mais sábio. Ele disse que fizesse tudo, mas pediu a Deus que não tirasse dele a presença do Senhor. Então, ele ainda teve a sabedoria. E aí Deus não saiu dele, mas ele pagou o preço daquele pecado que ele fez. Mas Deus não saiu dele. Outra pessoa que o Espírito saiu de cena, Adão e Eva. Quando Eva comeu a fruta que compartilhou ali com Adão, eles saíram ali da terra prometida. Deus não fez a justiça? Fez. Então, se a gente venha ter, de fato, que sejamos avaros, que sejamos obedientes à vontade de Deus, porque Deus faz justiça nos próprios servos deles. Que a gente venha ser amigo de Jesus. Que a gente não venha mais ser servo do Senhor, porque quando a gente faz a vontade dele, tornamos amigos de Jesus. Amigo é uma coisa íntima. Amigo é quando você pode chegar ali ao Senhor e contar tudo para Ele. Amigo é você fazer confidência. Amigo é você chegar ao seu Senhor, estou passando por isso ali. Então, assim, nas suas orações, tenha Deus como amigo, porque o Senhor, Ele é o seu amigo. O Senhor é o dono da sua vida. Então, a gente já somos amigos do Senhor, já não somos mais servos. Ele diz aqui na palavra, somos amigos dele. Porque o servo, nem tudo o servo tem direito. O servo, ele na verdade é como se fosse um criado, um mordomo. O servo, quando está ali na casa, ele tem acesso à nossa intimidade? Não. Amigo tem? Então a gente vai ser amigo do Senhor. A gente não é mais servo do Senhor, nós somos amigos porque o Senhor tem a nossa intimidade. Então assim, a gente pode sim chegar até o Senhor com intimidade através de Jesus, porque Jesus nos fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Então assim, que a gente venha assim, ser amigo do Senhor, que a gente venha ter intimidade com o Senhor, porque assim, é extremamente importante que a gente venha ter essa intimidade com o Senhor. E para seguir, se vós não. Nisso é glorificado meu Pai, que des muito fruto, e assim sereis meus discípulos, como o Pai me amou, também eu vos amei.
guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Até o próprio Jesus, ele guardou todos os mandamentos aqui na terra. Ele seguiu exatamente tudo aquilo que o Senhor designou ele fazer. Ele obedeceu o ponto, a vírgula, o i, tudo, o tio, tudo, não deixou passar nada. Tudo que o Senhor designou ele a fazer, ele cumpriu, ele obedeceu, ele foi obediente ao Pai. E ele está dizendo isso, que a gente tem que ser obediente ao nosso Pai, que a gente tem que guardar os mandamentos do Senhor em nós, que a gente possa assim, praticar a cada dia mais o que foi colocado como os mandamentos, o que foi realmente ali estabelecido pelo Senhor, que a gente venha guardar em nossos corações.